todos. O fato de você poder fazer alguma coisa ou ter capacidade para, nesse sentido, não te legitima como alguém assim, né? Então, por exemplo, você pode ter uma habilidade para fazer alguma coisa, mas se você não for oficializado aquilo, você não pode fazer. Entendeu? Eu vou dar um exemplo claro para você com relação ao nosso contexto. Uma pessoa que sabe pilotar moto ou dirigir carro, não é? Ela pode saber, certo? Mas se ela não tem uma carta de motorista, ela tem autorização legal para isso? Não, não tem. Então veja, não é porque ela sabe que ela pode. Entendeu a situação? Eu estou usando só um princípio, um exemplo para você entender, porque as pessoas usam um argumento, não é pensando na escritura. Esse tipo de argumento que você está falando aí, elas não usam pensando na escritura, elas usam pensando nessa lógica que a gente vê no mundo. Entendeu? Então se você sabe, você faz, você é. E não é assim que funciona. Tem muitas mulheres no meio cristão que são muito mais capazes do que muitos homens. Por exemplo, eu dou como exemplo uma mulher que é excepcional, algumas, não é? Norma Braga é uma mulher inteligentíssima, muito capaz, assim, muito bem formada. Você percebe a autoridade em termos de ensino, quando ela fala sobre filosofia, por exemplo, cristã. Ela fala muito sobre cosmovisão cristã. Ela é muito inteligente, cara, muito inteligente mesmo. Vale a pena, dá gosto de ouvir a mulher. Em outra área, também cristã, mas dentro de outro escopo, é a Simone Quaresma, por exemplo, que trabalha muito sobre família, crianças especificamente falando, catequese para crianças, essa questão do trabalho missionário infantil, tal, não é? Ajuda muito a compreensão de irmãos da igreja, de como tratar as crianças e tal. É um trabalho excepcional, muito mais capaz do que muitos homens, percebe? Mas não significa dizer que porque elas têm capacidades, elas vão ser legitimadas como oficial, nesse sentido, por conta da capacidade. Porque a base, o pressuposto é a própria Escritura. E o princípio elementar, básico que a Escritura dá tem que ser homem. Entendeu? É algo ordenado por Deus. Não é para que nós julguemos e venhamos escolher baseado em qualidades que nós enxergamos das pessoas, somente. As qualidades e requisitos são dados pelo próprio Deus, mas são observados nos homens. Então essa é a base. Então no fim, até nesse argumento, você vai voltar para o mais básico, mais elementar da Escritura. E apontar esse tipo de coisa. Não é? Porque a pessoa não tem o que dizer, ela só pode negar. A única coisa que ela pode fazer é rejeitar isso aí. E sempre fazer a comparação com o mundo. Todo argumento pró-pastora e outros aí, sempre usa o mesmo fundamento. Sempre é a lógica do mundo. É a lógica de que a mulher faz hoje no mundo porque não pode fazer na igreja. Se a mulher tem capacidade de fazer, se ela faz tanto, porque ela não faz na igreja. Se hoje várias comunidades se corromperam, porque uma comunidade... entenda, irmãos. Comunidades que ordenam mulheres, entendam bem o que eu estou dizendo, são comunidades infiéis. São infiéis. Comunidades que não disciplinam membros rebeldes são comunidades infiéis. Entendeu? Comunidades que não pregam a Escritura e dão ênfase a louvor, a não sei o que, são comunidades infiéis. Comunidades que não administram corretamente o sacramento são comunidades infiéis. Por quê? Porque existe uma base para tudo isso, que não é nossa, a Escritura é quem dá. Entende? Então esses princípios da Escritura, aplicados na igreja, eles são básicos, são basilares à fé cristã e à prática cristã. Se qualquer pessoa ou grupo sai desses princípios, está negando a Escritura. Por isso a gente pode voltar simplesmente para a base, que é a Escritura, e confrontar a pessoa com isso aí. Você não é cristão? Você não é cristão? A palavra de Deus da nossa regra de fé e prática, falar é bonito. E na prática de verdade? Como é que funciona? Então a gente tem que começar realmente a botar na balança qual é o peso da Escritura na nossa vida. Inclusive o assunto da aula de hoje é esse mesmo. Qual é o peso da Escritura na vida dessas pessoas? Entende? Qual é o peso? Porque para muitas pessoas a Escritura tem importância, mas não é importância total. É uma importância, é algo relevante, que vale a pena você consultar. Mas muitos tratam a Escritura como um livro de exemplos, de conselhos, e não como a palavra de Deus autoritativa, dada, ordenada aos homens, da qual nós não podemos questionar, argumentar contra, não é? Botar para poder julgar a Escritura. Não, isso não existe com relação à Escritura. Ela está acima e ponto. Inquestionável, autoritativa. Por isso que essa é uma filosofia da própria Escritura, porque a Escritura, ela se chama de palavra de Deus. A Escritura é quem dá autoridade a ela mesma, percebe? E na nossa teologia cristã reformada, a Escritura, então, como palavra autoritativa, não é
recebida, é aceita e todos nós nos curvamos diante da palavra de Deus. Porque é pela palavra que o Senhor governa.